Oi, Thaís, oi, Lana, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. E por causa desse problema, está marcada para a próxima segunda-feira uma paralisação que foi prometida pelos auditores fiscais da Receita em resposta exatamente aos cortes no orçamento do órgão e também, segundo eles, uma quebra de acordo com o que a categoria tinha com o governo. Segundo o sindicato, que representa essa categoria, em protesto por essa situação, 44 servidores do órgão que atuavam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entregaram os cargos em uma carta de renúncia coletiva. Lembrando que o CARF é um órgão do Ministério da Economia que é responsável justamente pelo julgamento de recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Até agora, já são mais de 600 auditores fiscais que entregaram funções de chefia, cargos comissionados, enfim, cargos importantes, vamos dizer assim, dentro da Receita Federal. Segundo os servidores, o orçamento que foi aprovado pelo Congresso nessa semana para 2022 não prevê recursos para um bônus de produtividade, para a regulamentação desse benefício, que já tinha sido acordado com o governo, e esse acordo vem desde 2016. Porque na primeira versão do orçamento, estavam separados 2,5 bilhões de reais, mas o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, encaminhou para votação apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais, e esse dinheiro seria usado para a reestruturação de várias carreiras de servidores públicos. Antes eram 2 bilhões e meio, e agora são 1 bilhão e 700 milhões de reais. E com esse dinheiro, o governo encaminhou o reajuste para as carreiras policiais, Policial Federal, Policial Rodoviário Federal e agente do Departamento Penitenciário Nacional. E aí, os auditores fiscais ficaram insatisfeitos por não serem beneficiados com essa medida. A gente conversou mais cedo com o presidente do Sindifisco, que é o Kleber Cabral, falando que a Assembleia que definiu a paralisação reuniu mais de 4 mil servidores, que foi a maior em 5 anos e que o ato também prevê a paralisação de todos os projetos do país e a meta zero de atividades. O que seria isso? Mais rigor na fiscalização. Então, por exemplo, mercadorias que entram no Brasil, que demorariam 24 horas para serem liberadas, vão demorar mais tempo. Isso pode afetar aí a cadeia produtiva do Brasil. Segundo o Kleber Cabral, não estão incluídos nessa meta zero itens como itens hospitalares, remédios, enfim. Os viajantes também não seriam prejudicados, mas que essa fiscalização seria um pouco mais rigorosa e aí acabaria afetando a produtividade do país. A gente acompanhou mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro conversando com jornalistas, e aí ele justificou esse aumento concedido para essas carreiras policiais, afirmando que essas categorias estavam com um salário defasado, que trabalhava muito, que também elas trabalhavam muito, que também tenham apresentado os resultados bastante satisfatórios, mas que não recebiam de acordo com o que ele achava justo. E que o governo atende quem pior está, e no caso, na avaliação do governo, quem está pior neste momento são as carreiras policiais do governo federal. E aí, para a gente finalizar, o Ministério da Economia e a Receita Federal, a gente procurou os dois órgãos para saber o que eles afirmavam, que defendiam sobre essa manifestação. E aí os dois falaram que não vão se manifestar sobre a paralisação que está marcada para segunda-feira, e agora a gente fica esperando para saber se realmente essa paralisação vai se confirmar na segunda-feira e qual vai ser o impacto que ela vai ter no Brasil a partir da semana que vem. Boa, obrigada ao repórter Márcio Rocha, direto de Brasília. Sobre esse assunto, Lana, queria colocar duas questões aqui. A primeira vai ser um tiro no pé se o governo, de fato, conceder reajuste salarial a só uma categoria e não a outra, não é? É você acender um barril de pólvora, porque o funcionalismo público está sem reajuste há um bom tempo. E, quando você privilegia um em detrimento de outros, é claro que esses outros que estão quietos não vão ficar contentes. Então, agora, talvez seja mais um jogo de cena do presidente Jair Bolsonaro sinalizando para policiais, categoria muito próxima politicamente a ele, de que ele gostaria de dar algo a mais. E não dê, porque isso não está escrito no orçamento. O orçamento não fala tanto dinheiro para policiais federais. O orçamento tem ali uma dotação para reajustes salariais. E o que o presidente tem feito é ele sinalizar que gostaria dessa possibilidade. E são mensagens dúbias, não é, Lana? Ontem, por exemplo, o presidente falou assim, olha, o orçamento não fala nada disso. Então, essa história de policiais não é verdade. Se bem que os policiais merecem. Olha que trabalho brilhante que esse policial federal está fazendo aqui na rodovia, não sei o quê.
Ou seja, é sempre uma sinalização dúbia. Isso é mais um jogo político. A outra coisa, eu queria reproduzir o que disse o Fernando Schiller hoje de manhã aqui no Jornal Gente, cientista político e um grande estudioso do tamanho do Estado brasileiro, da relação às vezes até privilegiada que algumas categorias têm na hora de fazer as suas demandas atendidas, não é? E o Schiller lembrou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, essa choradeira de eu não tenho reajuste não parte da maior, imensa parcela dos servidores públicos que ganham pouco. Parte de uma categoria que já ganha muito, que entra lá em cima. Entra na carreira com quase 20 mil reais. Estabilidade, tudo que é benefício. Para sair do cargo, tem que fazer uma bobagem muito grande, umas 4, 5 vezes ainda. Então, assim, é uma categoria que já tem uma condição muito privilegiada. E, se a gente lembrar que o setor público e os funcionários públicos não foram afetados financeiramente pela pandemia, Ana, o setor privado demitiu, o setor privado suspendeu contratos, o setor privado cortou salários, aplicou aquela regra especial de redução de jornada e de salários. Teve gente que ganhou 70%, 60%, 50%. Qual era o mínimo? O mínimo era 50%. Não é? Teve gente que ganhou metade do salário por meses durante a pandemia. E quando se falou, puxa, mas será que não é o caso da gente pensar se o setor público também não pode ajudar? Não, aqui não pode mexer, porque tem um inciso tal, artigo tal da Constituição. Não foi para frente, ninguém comprou a briga. Então, tem uma questão injusta aí também, dos dois lados, não é? A primeira do presidente da República sinalizar com a vontade de agradar uma categoria só e do outro, de uma outra categoria que já tem aqui uma condição muito privilegiada e tem força para ser ouvida, porque é organizada, é próxima dos núcleos do poder, se faz ouvir pelo Congresso, de conseguir colocar a boca no mundo, enquanto aqueles que ganham pouco não reclamam com ninguém, né? Isso, exatamente. O presidente Jair Bolsonaro usa bastante dessa estratégia de sinalizar para apoiadores e foi uma decisão, né, que ele sabia que provocaria uma onda, né, um efeito em cascata ali de insatisfação dentro do serviço público. O presidente Jair Bolsonaro ficou no Congresso Nacional por quase 30 anos e ele sabe muito bem como é que funcionam as pressões das categorias várias, dos sindicatos. Então, imediatamente depois da reação da Receita Federal, veio a reação do sindicato dos magistrados, dos funcionários do Banco Central. E exatamente como pontuou o Schiller e a Thaís acaba de dizer, são as categorias que mais já estão numa situação privilegiada, que tem uma reação mais rápida, que reclamam primeiro. Por quê? Porque se organizam para cobrar e estão lá no topo da cadeia do serviço público. São os melhores salários, são os que têm mais privilégios. Você não viu ao longo da pandemia a reclamação do pessoal lá da ponta que ganha pouco, dos professores, dos profissionais da saúde pública. Esse pessoal ralou demais. Muito. Mesmo os professores que ficaram em casa, trabalharam pra caramba para garantir o básico para as crianças, para que elas tivessem acesso ao mínimo. A gente mostrou várias vezes no Jornal da Band o esforço louvável dessa categoria dos professores e também, claro, da linha de frente da saúde pública, gente que teve que ter muita coragem quando a gente não sabia nada sobre esse vírus, de botar a cara na rua todos os dias para enfrentar as situações de risco e continuar prestando um serviço excelente à população brasileira. Então, é muito desleal falar em aumento para uma categoria só, isso é claro, o presidente sabia que ele ia gerar esse desconforto com a declaração que fez, mas é justamente para ter que recuar e dizer, viu, eu queria, eu tentei, mas não me deixaram. A equipe econômica não me deixou, o Congresso não me deixou fazer. Então, o presidente disse que chegou a pedir para a equipe econômica e que não precisava ser tão rígido. Saiu da boca do presidente essa frase. Não precisava ser tão rígido, ia custar uns 200 milhões, 300 milhões. Dava para dar um aumentinho, até essa possibilidade de um aumentinho geral para todo o serviço público, que caberia, entre aspas, no orçamento, teria sido estudada pela equipe econômica, mas não foi considerada a melhor opção, justamente porque você pode deixar o servidor público, de maneira geral, até mais insatisfeito, dar um aumentinho pequeno para todo mundo ou privilegiar realmente algumas categorias. Essa foi a escolha de Sofia e parece que, por enquanto, o efeito tem sido bastante negativo, Thaís.
11 999 048756. Ah, mas hoje, véspera de Natal, Lana, a gente está perguntando para o ouvinte aqui dos bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, onde você vai passar o seu Natal, com quem, qual é a sua parcela na festa, né? Você leva a maionese, leva o peru, cuidado para não derrubar a comida no carro, no ônibus. Nem me fala. Onde é que você está ouvindo a gente agora preparando a ceia? Então vou mandar primeiro um abraço para o professor Clóvis, Araguaiana, Mato Grosso. Vai passar o Natal em casa, porque os parentes dele vieram de Tupã, extremo oeste da cidade de São Paulo, e vão passar juntos. Ele está preparando um frango assado. O nosso ouvinte, a nossa ouvinte Gilda, está fazendo pernil e salpicão. Vai levar. Ela está ouvindo a gente em Cuiabá, mas vai passar a noite de Natal em Santo Antônio de Leverger. E o Daniel está ouvindo Acho a que gente... é Leverger, se não me engano. Oxi, mas foi... Deixa eu pedir desculpas. Não tem problema nenhum. Leverger. Acho que é. Não tenho total certeza. Eu chutei mas aqui, viu, Lana? Na expectativa de acertar. Obrigada por me corrigir. Não, sem problema.